Eu de novo. Então, aí aconteceu esse lance da TV e aí teve um dia de manhã, não sei se já aconteceu com vocês, paralisia do sono, a ciência chama de paralisia do sono. Eu era adolescente, isso aconteceu. É quando você fica entre dormindo e acordada, o seu cérebro está acordado, você vê tudo o que acontece no seu ambiente, só que o seu corpo não responde. Você não consegue abrir o olho totalmente, talvez às vezes só um pouquinho, mas você não consegue se mover e nem dizer pro seu corpo, acorda, levanta, sai daqui. Então há aquela ardência, aquele calor no corpo, você sente o ambiente, se alguém entra no quarto, se alguém sai do quarto, você percebe tudo, só que você não consegue dar ordem ao seu corpo para despertar de verdade. Então você fica naquela agonia. Então, isso já aconteceu comigo. A primeira vez foi na adolescência, nessa época aí das coisas que acontecia. E aí eu acordei, meu cérebro acordou, mas meu corpo não queria me movimentar. Eu lembro que eu tava de bruços e com a cabeça assim. E aquela agonia, sabe? Por que eu não me movo? Por que eu não acordo? Aí eu vi dois contornos, assim, dois vultos brigando no meu quarto. Pareciam espíritos mesmo. Dois, escuro. Eu lembro que eles estavam bem delineados e eram escuros. E eles brigavam com o outro, eu não entendia o que eles estavam falando, mas estavam numa discussão ferrenha. E aí um olhou pra mim, virou e falou assim: e você? O que você tá olhando? E nisso passou e atravessou assim o meu corpo. Atravessou. Aí eu senti aquele calor muito quente e pá, despertei e saí correndo. Foi outra experiência sobrenatural que eu tive. Outra experiência sobrenatural que eu tive na minha casa, a paz não reinava. Havia muitas brigas. Muitas brigas mesmo. Então, assim, havia discussão, meu pai com meu irmão, ou meu pai comigo, ou outra hora minha mãe comigo. Era uma coisa, assim, muito estranha. Ou seja, não era uma paz não era um lar onde a paz reinava totalmente. Não era. Mesmo indo à igreja, eu e meu irmão, tinha uma época que minha mãe foi, minha mãe ia também. Meu pai foi, mas muito pouco. Eu lembro quando eu era bem pequenininha que meu pai ia, depois ele parou de ir. Então, era muita briga. E eu lembro que uma vez a minha prima e minha mãe estavam conversando na cozinha. Aí eu fui e falei assim: o que vocês estão falando aí? E assim, hoje eu percebo que um lugar onde o inimigo opera, há muitas distorções. Você pode dizer uma coisa, a pessoa entender outra. Existe muito isso, entende? Então, não era um ambiente de paz. Então, adivinha o que minha mãe entendeu que eu falei? Eu perguntei: o que vocês estão falando? O que vocês duas estão falando aí? E aí elas estavam cochichando. Aí minha mãe entendeu: o que essas éguas estão falando aí? Foi isso que ela entendeu. Cara, minha mãe ficou tão aborrecida, tão indignada, e ela fechou a cara na hora. E eu vi, porque a minha mãe, ela tem uma maneira de falar com você sem te dar bronca, entendeu? O olhar dela te fulmina. Basta isso. Então eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu fui e perguntei à minha prima: Bia, o que aconteceu e tal? Ela falou assim: não sei, a sua mãe não fala, fechou a cara e tal. Aí eu fui até minha mãe para tentar descobrir. Eu lembro que a gente ficou muitos dias sem se falar. Eu acho que uma semana, não me lembro direito. A gente ficou muitos dias sem se falar por causa desse evento. E eu perguntava para ela, ela não falava o que era. Foi até o dia que eu orei, pedi a Deus, e aí ela se abriu comigo e falou o que ela tinha ouvido. Aí eu chamei a Bia e falei: Bia, o que você ouviu aquele dia que eu falei? Aí a Bia me confirmou o que eu tinha dito, né? O que vocês duas estão falando aí? E a minha mãe, cara, depois que ela caiu a ficha dela, e ela falou assim: nossa, mas eu ouvi tudo errado. Aí eu fui e falei com ela: você tá vendo o perigo, mãe? Da gente não se conversar, de ficar sem se conversar, sem se dialogar, porque eu falo uma coisa e você pode entender outra. O diabo pode distorcer
Aí a gente fica um tempão, e se acontece alguma coisa com uma das duas? Né? Então a gente tem que conversar. Se acontece alguma coisa com uma das duas e uma, né? E aí, depois a outra vai ficar o quê? Né? Sem saber. Então a gente tem que se resolver. E nunca mais a gente vai dar gelo. A gente sempre vai falar o que aconteceu, explicar, porque pode ser mal entendido mesmo. Mas, gente, num ambiente, eu acredito que num ambiente onde o diabo tem total legalidade para agir, ele vai agir distorcendo as coisas sim. Você fala uma coisa, da onde que a minha mãe vai ouvir? O que essas éguas estão fazendo aí? Se eu tava falando, o que essas duas estão falando aí? Bom, passou, a gente, né, depois voltou muito mais forte e tal, a gente voltou às pazes de boa, a gente começou a orar de madrugada também, só que foi o que eu disse, eu não tinha relacionamento com Deus, eu fazia as coisas assim por fazer e até às vezes eu sentia algo legal na presença de Deus, mas não tinha constância, né? Não criava raízes, as raízes não se aprofundavam. Então foi isso. Então, assim, da adolescência até os 23 anos eu ainda eu fui à igreja e nos 23 anos eu decidi, vou curtir minha vida. Vou curtir, chega de igreja. Fui estudar em outra cidade, fui trabalhar num outro estado. E aí eu quis aproveitar a vida. Eu pensava assim, nossa, eu sou muito jovem e tal, quando eu for mais velha, quando eu for bem velha mesmo, eu vou servir a Deus, aí eu conserto tudo. Eu pensei isso. Aí eu já vou estar casada, já vou estar com filhos, e aí eu volto pra Deus, pra igreja e tal. Era isso que eu pensava. Então com 23 anos eu saí mesmo, não ia em igreja nenhuma. Eu acredito... Passava muito tempo sem orar, não orava, porque eu levava uma vida de lixo. Aí o que aconteceu? Eu virei uma pedinte espiritual. Toda vez que acontecia uma coisa, um problema que eu queria resolver, ou se eu quisesse saber algo sobre alguém, sobre alguma situação, pedia a Deus para me mostrar, e Ele mostrava. Ele me amava tanto, me ama, que Ele me mostrava. E aí, quando eu recebia o que eu queria, aí eu voltava, não me reconciliava com Deus, não, voltava à vida que eu estava levando, porque a minha vida era incompatível com Deus, era uma vida de lixo, entende? Então, eu virei uma mendiga espiritual, tudo que eu precisava, eu pedia a Deus, recebia e voltava para o mundo. Eu não tinha um padrão de mente cristã, eu tinha um padrão de mente do mundo. Então tudo que tá na mídia, na cultura, nas músicas sertanejas, eu achava legal. Eu achava bonito, eu achava legal beber, eu achava bonito. Eu achava que para ter alegria eu precisava daquilo, entende? Então, eu imagino assim, o quanto Deus chorou por mim, né? Porque Ele me ama, me amava, revelava as coisas que eu pedia, tudo que eu pedia, cura. Pessoas, se eu quisesse saber alguma coisa de alguém, eu ajoelhava e Deus me revelava, tuf! No dia seguinte eu descobria tudo sobre a pessoa. E depois eu voltava pro mundo. Então eu imagino que Deus chorou muito. Ele ficou muito triste comigo, porque o que Ele queria era me resgatar. E o que eu queria era só a mão dele, eu não queria a face dele, eu queria o receber. Eu não queria relacionamento, intimidade, eu não refletia o caráter dele. Eu era um lixo de pessoa, não tinha vida espiritual, só alimentava a alma e o corpo, só as minhas vontades e o meu corpo. E o espírito ficou fraco, pereceu. Tá, o que mudou? Mudou que aos 31 anos, então dos 23 ao 31, eu vivi no mundo. Vi todo tipo de coisa errada, feia. E foi nesse período também que eu trabalhei um tempo na Bahia. Então eu vim e vi eu tava andando com o meu cachorrinho na época, o Shake, e uma amiga tava do lado.
E aí a gente tava andando na rua de trás. E aí eu tava até no celular com uma pessoa que eu não me lembro quem. E aí eu olhei e eu vi um espírito feio debaixo de um poste. Debaixo de um poste, você enxergaria pelo menos alguma coisa do rosto da pessoa, do corpo. E estranho, porque eu não enxergava o rosto. Não enxergava. Eu enxergava ele todo delineado. Ele tinha um chapéu grande e ele todo delineado assim. Eu via que era um homem e todo escuro, preto, da cor desse quadro aqui, preto. Debaixo do poste de luz, assim, numa rua pra lá. Eu tava aqui e a rua era assim. E aí eu olhei, fitei, parei de falar com a pessoa, falei assim, pera um pouquinho. E a minha amiga me ajudando a andar com o cachorrinho. E aí eu olhei assim, falei, gente, eu tô vendo aquilo é real. Ele tinha um cajado, tinha um chapéu e ele tava com uma pose assim, sabe? Uma perna em cima da calçada e a outra no chão, assim, com o cajado. Não sei se era bengala, acho que era uma bengala. E aí eu falei, gente, eu tô vendo aquilo, fitei. Falei assim, não, eu tô vendo aquilo, eu não sou louca. Nisso veio um casal de namorados andando. Mas na medida que eles estavam andando, eles estavam vindo, eu falei, bom, se eles não desviarem, não guardar uma distância desse negócio, então é porque só eu tô vendo. Então eles vieram e na medida que eles vinham, eles iam triscar no negócio. Aquele ser que eu tava vendo, que eu não sabia, que eu sabia que não era desse mundo, porque era muito exótico e eu percebi que era sobrenatural. E o casal veio e passou triscando naquele espírito, naquela coisa. Aí eu, uau! Que incrível! Não, eu não tô louca, eu tô vendo. O casal veio, não viu nada. E aí eu fiquei com medo de me distrair com a minha amiga e mostrar pra ela e o negócio desaparecer. Então tinha um muro assim que eu fiz assim, igual criança. Falei assim, tá ali, tô vendo, tá ali, não tô louca. Aí eu escondi a cabecinha assim no muro e fui de novo rapidinho pra ver. E aí o negócio sumiu. Era um espírito do mal. Eu não senti medo. Mas na mesma hora essa amiga minha foi pra minha casa, ela tava ficando comigo dormindo, porque eu fiz uma campanha de oração. Porque como eu fiquei um tempo na Bahia, voltei muito mal, sobrecarregado, uma dor no peito, não conseguia ficar sozinha, me dava uma tristeza muito grande. Lembra que eu não tinha vida com Deus? Então me dava uma tristeza muito grande. Então eu chamei essa amiga pra ficar comigo durante uma semana pra gente orar. O nome dela é Tiara, ela vai ver esse vídeo. E aí a gente orava todo dia de manhã antes dela ir pro trabalho e à noite antes de dormir. Ela vinha, ficou comigo, porque meus pais ficaram em Vitória pra ficar com meu irmão. Meu irmão na época tava indo pra lá. Então a gente fez uma campanha de oração. Foi providencial, porque aquele aperto, aquela coisa que eu tinha no peito, foi embora. No final da campanha de oração. E eu tinha tido aquela experiência de ver aquele espírito. Foi mais um contato muito real com o mundo espiritual. Olha, foi algo muito palpável. Talvez o mais palpável que eu tive com o mal, o sobrenatural do mal, né? Porque existe, que Deus, né? Isso existe. O mundo espiritual é real. É real. É tão real quanto isso que você vê aí, o quadro, isso daqui, o que você vê aí à sua volta. O espiritual é real. Tem pessoas que têm o poder, têm o dom de visão. E elas enxergam o mundo espiritual. Seja bom, seja ruim, elas enxergam. Eu tenho um primo lá em Minas Gerais que ele enxerga muita coisa. Só que ele é adolescente ainda, então ele tá aprendendo a lidar com isso. Pra ele não ver coisas feias, porque você tem que atrair o reino, os anjos, as coisas e afastar todo o mal, né? Então ele tá aprendendo a lidar com isso. E foi a primeira vez que eu vi, assim, muito palpável, muito tá ali, entendeu? Não tava dormindo, não tava em paralisia do sono, eu tava acordada e eu vi. E existe. E depois eu não sei, eu tenho pra mim que é o Zé Pilintra,
não sei. Ai, ai, agora eu vou contar o que mudou tudo para eu voltar para Deus e vai ser no próximo vídeo. Testemunho parte 3. Tá ficando grande, né? Mas eu tenho que compartilhar. Até o próximo vídeo.